E aí, meu consagrado, você já imaginou como seria uma tripulação em One Piece formada apenas pelos vilões mais malignos da obra? Bom, no vídeo de hoje eu vou montar a tripulação pirata mais maligna da história de One Piece, então se você ficou curioso para saber quem são os personagens dessa tripulação, vem comigo assistir o vídeo até o final que você vai se surpreender com as escolhas. Mas claro, para deixar tudo ainda mais difícil, eu criei algumas regras interessantes para a gente seguir nessa seleção dos tripulantes. Regra número 1. Só podemos recrutar personagens que façam parte de tripulações piratas. E detalhe, só é permitido pegar um personagem por tripulação. Regra número 2, a gente tem direito a uma carta na manga, uma lifeline. Isso significa que em caso de emergência podemos quebrar a regra anterior e escolher um segundo personagem da mesma tripulação, mas só podemos fazer isso apenas uma vez. Regra número 3, para a posição de Coringa, podemos escolher qualquer personagem maligno de One Piece, seja pirata, marinheiro ou outra coisa. E você pode estar se perguntando, por que existe essa terceira regra? É muito simples, tem personagem em One Piece que já foi marinheiro e virou pirata depois, tipo o Django, por exemplo. Então, para dar um tempero extra nessa brincadeira, o Coringa pode vir de qualquer canto da história, contanto que seja um vilão de respeito. Com as regras explicadas, bora começar a montar a tripulação infernal. E o primeiro posto é o mais importante, o capitão. Quando a gente pensa no capitão pirata mais malvado de One Piece, o primeiro nome que surge para muita gente é o Barba Negra. E não é à toa, esse cara é a definição de traição e crueldade. Ele se infiltrou nos piratas do Barba Branca, esperou pacientemente a oportunidade perfeita e matou Tati só para roubar a Yami Yami no Mi. Depois, ele ainda integrou Portigas de Ace para o governo mundial e pavimentou o caminho para a execução dele. Se não bastasse, ainda invadiu Impel Down, recrutou os piores criminosos do mundo e ainda deu um golpe final no próprio Barba Branca e Marineford, roubando assim a Gura Gura no Mi e se tornando o único personagem da obra com duas Akumas no Mi. Marshall the Teach é simplesmente sinistro. Mas será que o Barba Negra é mesmo o melhor capitão para a nossa tripulação do mal? Talvez não, porque tem um nome ainda mais assustador, aterrorizante e, até onde sabemos, muito mais poderoso que ele, Rox Dizzyback. O pouco que a gente sabe sobre o Rox Dizzyback já é o suficiente para colocar ele num patamar acima de qualquer pirata da obra. Esse cara foi o líder da tripulação mais temida da história, os Piratas Rox, com ninguém menos do que Chique o Leão Dourado, Barba Branca, Kaido e Big Mom servindo sob o comando dele. E olha o nível do monstro. Precisaram de Gold Roger e Garp juntos para conseguir derrotar o cara. Só isso já coloca Rox Dizzyback no trono de capitão supremo do mal. Existe uma pequena possibilidade de tudo que sabemos sobre ele ser apenas uma mentira inventada pelo governo mundial. Mas até o Oda explorar mais o passado desse personagem, ele continuará sendo o pirata mais temível e maligno que já existiu na história de One Piece. Agora que o capitão foi definido, agora vamos para o nosso cozinheiro, senão a tripulação vai passar fome, rapaziada. E para esse papel, a escolha é muito clara, Struzan, o chefão culinário dos piratas da Big Mom. Esse vovô tem mais de 60 anos de experiência na cozinha e é capaz de preparar pratos gigantescos e elaboradíssimos, como o famoso bolo de casamento da Big Mom. Fora que ele está com a Big Mom desde os tempos dos piratas Rox. Além disso, ele comeu a Cucu Cucu no Mi, que lhe permite transformar qualquer objeto em alimento, ou seja, ele é perfeito para o cargo. Beleza, já temos o capitão e o chefe. Agora, quem vai ser o braço direito do nosso capitão malvadeza? Bom, eu escolho Barba Negra. Sim, ele não é forte o suficiente para ser o capitão, mas como braço direito do Rox, ele seria a força bruta e a mente calculista ideal. Com a Yami Yami no Mi e a Gura Gura no Mi, o Barba Negra é uma arma de destruição em massa ambulante, fora que até hoje ninguém sabe como ele conseguiu ferir o Shanks e sair vivo para contar história. Certamente ele é muito mais forte do que se imagina, o tornando digno de ocupar essa posição na tripulação. Agora vem o braço esquerdo, aquele terceiro membro monstruoso que fecha a trinca de poder. Quem mais se encaixaria melhor aqui do que Kaido, o monstro que resistiu a ataques combinados de Luffy, Lau, Kid, Zoro, Yamato e os Bainhas Vermelhas e continuou de pé como se não fosse nada no arco de Wano. O brabo tem durabilidade, uma fruta pra lá de roubada, força e haki do rei avançado. Kaido é a definição de brutalidade, ele será o nosso braço esquerdo desse bando da malvadeza. Médico é um papel essencial e, como já pegamos o Barba Negra, não podemos escolher Doc Ki, pois ambos são da mesma tripulação. Então a solução é o Dr. Rockback. O cara pode ser um lunático, mas tem a habilidade médica que beira o sobrenatural. Ressuscitar cadáveres inteiros para formar um exército zumbi. Isso é obra de gênio ou louco? Perfeito para a nossa tripulação maligna. E para a navegação, vou usar a nossa Lifeline e pegar o Lafitte dos Piratas do Barba Negra.
Ele não é só um navegador, como também é mestre em infiltração e navegação furtiva, capaz de aparecer em Marineford sem ninguém perceber. Esse é o tipo de navegador que um bando do mal precisa. Agora precisamos de um mascote, e a escolha é Lassu, o cachorro arma da Baroque Works. Um revólver que comeu uma Akuma no Mi Zoan e virou um cachorro que atira bolas de beisebol explosivas. Não tem como ser mais caótico do que isso. Essa tripulação tá ficando boa demais, hein, rapaziada? Em seguida, vamos pro músico, e eu escolho nada mais nada menos do que Scratchman Apu, o DJ do caos. Com a sua Akuma no Mi sonora, ele transforma música em armas, explosões, cortes e destruição saem no ritmo da batida. Certamente que esses caras ele não vai trair, senão ele vai de ralo na primeira oportunidade. Agora, e o arqueólogo desse bando? Como é que fica? E se a gente ousar e botar Gold Enel neste papel? O cara literalmente viajou para a lua movido por curiosidade e ainda decifrou a história de uma civilização antiga lá em cima. Com o seu mantra / haki da observação turbinado, ele localiza relíquias escondidas sem sujar as mãos. Fora que ele vai voltar upado para a trama, com sua fruta ainda mais roubada ainda. Não tem como não ser outra pessoa senão ele, ocupando o cargo de arqueólogo. Já para timoneiro eu escolho Alvida. Ela tem experiência como capitã e com a Sub no Mi, ela pode literalmente deslizar o navio pelas águas sem resistência. Um controle de navegação suave como o Seda. Essa tripulação precisa também de um estrategista, e quem melhor do que Don Quixote do Flamingo. O cara é o rei das manipulações, mestre das cordas, capaz de controlar nações inteiras com um sorriso cínico no rosto e ainda sabe os podres do governo mundial. Planejamento, execução e frieza, do Flamingo é imbatível nesse quesito. E se tem um estrategista, também precisamos de um cientista, certo? Para esse cargo poderia até ser o Caesar Claw, mas o nome escolhido é de Vismuk Joji, criador de uma linha inteira de super soldados geneticamente modificados. Ex-membro dos Medis, inventor de tecnologia militar avançada e especialista em manipulação genética, o tripulante perfeito para o cargo. É claro que nesse bando precisamos de um atirador. Para esse papel eu escolho o Shell dos Piratas do Arlong, um atirador subestimado, mas com as habilidades aquáticas de um homem-peixe que dão a ele vantagens que nenhum humano pode igualar. E para finalizar a nossa tripulação para a posição de Coringa, vou ousar e trazer o Loki de Elbaf para o nosso time. Poucos sabemos dele, mas o que sabemos já é o suficiente. Ele matou o próprio pai, é temido como uma verdadeira maldição em Elbaf, tem uma recompensa digna de comandante de Yonkou e sonha em destruir o mundo. Esse é o nível de loucura e perigo que o nosso bando precisa. De quebra, ele atuará como nosso carpinteiro, e assim temos a tripulação pirata mais maligna que já cruzou os mares de One Piece. Será que essa tripulação iria até Laugh Tale e alcançaria One Piece, ou reivindicaria dominar o mundo e plantar o caos e terror nos mares de One Piece? Alguém conseguiria pará-los? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você curtiu essa seleção e quer ver mais ideias insanas como essa, já deixa o teu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Encontro vocês nos próximos vídeos. Valeu, jovem massivo. Até a próxima. Fui!